Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis. Vamos trabalhar nesse segundo trimestre, especialmente nessa classe, hoje, dois profetas menores, o profeta Jonas e o profeta Miqueias. Neste segundo trimestre estamos abordando sobre os profetas do Antigo Testamento, texto escrito pelo pastor Tiago Santos. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, envie essa aula para alguém também, que Deus edifique você, deixa aqui tua mensagem, que Deus abençoe a sua vida. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece. Você pode ler o versículo introdutório que se localiza em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, você pode ler também algumas passagens bíblicas na nossa leitura bíblica em classe, que está hoje em Jonas capítulo 1, versículos 1 ao 4, Jonas capítulo 2, versículos 1 e 2 e Miqueias capítulo 4, versículos 1 ao 3. Hoje nós vamos abordar esses dois profetas no Antigo Testamento na nossa jornada. Não se esquece que de segunda a sexta eu estou por aqui postando aula para você sempre às 18 horas no YouTube ou no Spotify. Toda quarta-feira é o encontro marcado da classe dos juvenis, onde nós ministramos essas lições para crescermos juntos em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, aqui da classe dos juvenis. Essa lição vai cair no dia 2 de junho, texto escrito pelo pastor Tiago Santos. Vamos analisar com vocês dois profetas. Nós vamos analisar o profeta Jonas e o profeta Miqueias. E é importante você conhecer o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa Bíblia, possui então 39 livros, Novo Testamento 27. Ambos aí somam então 66 livros. O Antigo Testamento da nossa Bíblia, da nossa versão, ele possui aí 5 conjuntos, ou seja, 5 blocos. Nós temos o primeiro bloco, que é o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Segundo bloco, livros históricos, de Josué até o livro de Esther. Terceiro bloco, nós vamos ter livros poéticos, do livro de Jó até Cantar de Salomão. Quarto bloco, que nós já estudamos aqui, nós temos então profetas maiores, de Isaías a Daniel. E temos agora o último bloco que estamos estudando, que são os profetas menores, que se iniciam então em Oséias e vão até Malaquias. Hoje nós vamos trabalhar dois deles, o Jonas e o Miqueias. O Jonas, que traz uma profecia voltada, pega isso, para o povo de Nínive. Ele já traz uma profecia para outra nação. Não é à toa que o Jonas ele é conhecido como um missionário no Antigo Testamento. Não é o primeiro missionário, porque o primeiro missionário é o próprio Deus que vai em resgate do próprio primeiro casal que se afasta da sua presença. Então, o Deus Todo-Poderoso é o pai das missões. É ele que idealiza missões. Jonas, ele é uma demonstração onde Deus usa seu servo para ministrar a outras nações. Nós temos o Miqueias, que traz uma profecia nos dias de Oséias e de Amós, só que o Miqueias, ao invés de profetizar para o povo do norte, que se localizavam ali com as 10 tribos, capital Samaria, ele profetiza para o povo do sul, para Jerusalém, para Judá, falando a respeito da sua queda, e ele traz sua profecia já nos dias de Oséias, 700 anos antes de Cristo, nessa pegada aí, ele já traz essa profecia dizendo que a nação de Judá iria cair e esse cativeiro seria feroz. E qual é o cativeiro que nós estamos falando? O cativeiro babilônico. Então você vai perceber que o próprio Miqueias já traz essa profecia lá atrás. Então nós estamos trabalhando dois profetas menores. Eu espero muito ajudar você nessa ministração. Você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve no canal, tá? Coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega também. E vamos então para o primeiro ponto, que vai trabalhar sobre o profeta Jonas. Vamos analisar o texto de Jonas, compreender Jonas, para que você possa então trabalhar isso em sala de aula para a glória de Deus. Como primeiro ponto da lição, você precisa observar então essa proposta do próprio profeta Jonas. E é interessante nós observarmos isso junto com você. E analisar o texto de Jonas também é muito interessante, porque Jonas traz uma profecia voltada para os ninivitas. Leia um texto bíblico que se localiza agora em Jonas capítulo 1, versículos 11 e 12, que trata sobre a consequência da desobediência. E vá então para o primeiro subtópico, que trata sobre um profeta nacionalista.
Quando Jonas traz a sua profecia, ele traz a sua profecia voltada para a capital de Nínive. Nínive, se você não sabe, era a capital da Assíria. O povo assírio era um povo feroz, um povo muito perverso e mau, citado no Antigo Testamento. Não é à toa que os assírios destroem Samaria e destroem ferozmente. Naquele período histórico, Samaria, então, ela é destruída em 722 a.C. Só que nós estamos falando do próprio profeta Jonas, que traz uma mensagem agora voltada para os ninivitas, que são responsáveis mais tarde da destruição de Samaria. É claro que você vai observar isso dentro do texto sagrado. Jonas, ele era filho de Amitai. Isso está lá no texto de Jonas, capítulo 1, versículo 1. O pastor Tiago Santos traz isso para a gente. Quando ele é convocado por Deus para profetizar em Nínive, ele decide fugir do seu chamado, ele decide fugir daquele ministério. Isso por quê? Porque há possibilidades de entender que Jonas temeu profetizar contra os ninivitas, pelo fato da sua historicidade, da sua violência, de ser um povo perverso, e Jonas também ser nacionalista, e observar aquele povo como um povo inimigo. E ele então decide fugir daquele processo, mas é interessante você analisar o texto bíblico e compreender que quando Deus convoca você para ministrar às nações, não dá para fugir da presença de Deus, não dá para rejeitar o chamado. E você percebe que o Senhor te encontra onde você estiver. Isso aconteceu com Jonas. Jonas então entra numa embarcação para Tarsis, um destino totalmente contrário aonde Deus havia mandado, se esconde nessa embarcação, mas lá Deus visita Jonas. E é engraçado que eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Deus providencia um Uber para buscar Jonas. Qual foi o Uber que Deus providenciou? Foi um grande peixe. Eu não posso dizer que foi uma baleia, mas nós podemos dizer que foi um grande peixe que pegou Jonas no mar Mediterrâneo e lançou ele de volta, exatamente para o propósito de Deus. Não lançou ele na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia, tá? Cuidado para você não cometer esse erro. Mas lança ele no mar Mediterrâneo, mais uma vez, ele tem que se dirigir a pé a Nínive para profetizar aquilo que Deus havia mandado. Então, que Deus use você entendendo pelo menos esse contexto básico sobre o profeta Jonas. Vamos então para o segundo subtópico, que vai trabalhar sobre uma escolha complicada. De acordo com o pastor Tiago Santos, Jonas então toma uma direção diferente. Ao invés de aceitar o chamado, ele tenta rejeitar o chamado de Deus. E hoje tem muita gente que procura fugir do chamado de Deus, semelhante como Jonas. Tenta rejeitar, tenta atrasar, tenta ir para outros locais onde não é o local do seu pertencimento. Dentro da palavra, Deus então, pela sua misericórdia, envia um grande peixe para buscar Jonas. Observe o texto de capítulo 1 de Jonas, versículos 1 ao 15. A misericórdia de Deus manteve Jonas vivo dentro do ventre do grande peixe. Eu não posso dizer que foi uma baleia, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia destaca que foi um grande peixe que engoliu Jonas. Estamos falando do mar Mediterrâneo. Nós estamos falando em um processo totalmente diferente onde Jonas está localizado. Ele não se localiza geograficamente perto do território de Nínive, porque lá não existe praia. Mas ele está no mar Mediterrâneo, ele tenta fugir da direção de Deus. Mas no capítulo 1, versículo 17, ele orou a Deus no ventre. Ele orou a Deus durante aquele processo, engolido pelo peixe. E Deus ouviu a sua oração nas profundezas. Olha como a oração é poderosa. Quando você reconhece, então, a grande e forte mão do Senhor. É o primeiro profeta da Bíblia que você percebe que ele tenta rejeitar o chamado, mas Deus, então, convoca ele para esse grande ministério. Traz ele com mão forte para esse grande ministério. Jonas, então, é convocado. Ele é lançado pelo peixe nas praias do Mediterrâneo. Não sabemos bem o local, mas onde ele é lançado, ele tem que se dirigir para Nínive, para ministrar a palavra aos assírios. E ele vai ministrar a palavra. E ao ministrar a palavra, algo extraordinário acontece. Pessoas se rendem. Se rendem à misericórdia de Deus. Caminhando, vamos observar isso, como Deus usa seus servos. Vamos agora para o segundo ponto, que vai tratar literalmente sobre a profecia de Jonas.
Quando nós chegamos exatamente nesse segundo ponto, nós vamos analisar então o teor da mensagem de Jonas em sua profecia. Essa profecia de Jonas que traz um grande impacto de arrependimento e quebrantamento entre os cidadãos de Nínive. É importante você ler uma passagem bíblica que se localiza agora no texto de Jonas, capítulo 1, versículos 15 a 17, que fala sobre esse livramento enviado pelo próprio Deus. E agora, avança então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o tema central da profecia de Jonas. Esse Jonas que tem uma experiência no seu chamado e agora tem uma mensagem poderosa para ministrar aos ninivitas. O pastor Tiago Santos traz uma abordagem tão interessante sobre essa mensagem poderosa de Jonas. O teor central da profecia de Jonas é a magnitude da misericórdia de Deus. Observe, quando você analisa o Antigo Testamento, e aí eu quero trabalhar isso com você, no Antigo Testamento a revelação ela é dada para o povo judeu, tá? Para o povo de Judá, você vai perceber isso, para os israelitas, vamos pegar assim. Quando você vai para o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, foi essa nação que Deus escolheu apresentar então a revelação especial. Nós temos a revelação geral, onde Deus se revela por meio da natureza da sua criação. Isso é revelação geral. Revelação específica é quando Deus levanta um profeta, quando Deus fala com alguém, e no Antigo Testamento Deus levantou uma nação para a revelação específica, que é a nação de Israel. Isso aqui você já deve ter entendido. Só que quando você analisa no Antigo Testamento, um profeta menor, conhecido como Jonas, profetizar arrependimento para uma nação que não faz parte desse contexto, que era visto como uma nação inimiga, isso aqui é um grande ato da ação da misericórdia de Deus. Olha, não era uma nação próxima, era uma nação inimiga, uma nação que é responsável depois por destruir o povo do norte em 722 d.C., mas você percebe Deus falando com misericórdia. A Bíblia diz que durante 40 dias, Jonas, quando chegou em Nínive, ministrou, pregou todos os dias sobre o arrependimento, sobre o juízo de Deus que viria. Porém, o povo se arrependeu, o povo entendeu a mensagem e se converteu no sentido, então, de adorar a Deus. Eu não falo aqui de uma conversão no sentido de se tornarem judeus. Não é essa a ideia do proselitismo aqui religioso, mas é uma ideia de conversão no sentido, então, do povo reconhecer esse juízo de Deus através dos lábios de Jonas. É um primeiro impacto missional que você vai encontrar no Antigo Testamento, de uma ação de um profeta que sai de Judá para ministrar então às outras nações sobre o Deus de Israel, e esse povo então reconhece através desse arrependimento. É claro que aqui vai ter diversas vertentes, desdobramentos sobre todo esse contexto hermenêutico, mas essa é a base que eu quero trazer isso para você. Você pode ministrar isso para os teus alunos também. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre a magnitude, então, da misericórdia. Esse Deus que aceita os ninivitas também, pecadores, e aceita também essa renúncia de pecado que eles se colocam à disposição a renunciar diante do Deus vivo depois da mensagem de Jonas. Quando nós olhamos para a tremenda misericórdia de Deus com os ninivitas, nós encontramos então essa porta aberta dessa ação do próprio Deus em agir, em resgatar outras nações. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver essa perspectiva. Um texto que você pode ler também, desse Deus que é missionário, é o Salmo 117, onde o próprio Deus fala sobre esse resgate às nações através do salmista. Quando você vai para o texto bíblico, você vai perceber que no Novo Testamento também há uma perspectiva de misericórdia do próprio Deus em enviar Jesus agora para resgatar todos os povos. No Antigo Testamento, a ação da misericórdia, nesse sentido, era somente a revelação a partir do povo de Israel. E já no Novo Testamento, a partir de Jesus, através da igreja, é para todas as nações. Nós somos convocados por Deus. Quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que o próprio Deus, ele convoca pessoas, ele trabalha através de pessoas. Observe o caso da mulher samaritana no capítulo 4 de João, onde você percebe uma mulher que é samaritana, que não faz parte do povo de Israel, convoca as pessoas para ouvir Jesus e reconhece Jesus como Messias.
Paulo de Tarso foi chamado para ministrar às nações, convocando então as pessoas para uma visão missional. E quando você olha para o Antigo Testamento, é o Jonas que dá esse pontapé, o Jonas que vai para outras nações, apesar dele mesmo entrar em crise pelo fato desse Deus Todo-Poderoso resgatar outros povos, além dessa compreensão que era somente para o povo de Israel. Deus agora resgata as nações e trabalha através de Jonas para com isso. Eu espero estar ajudando você, que essa aula seja interessante, extraordinária também, em uma visão missionária junto com os teus alunos. Caminhando, vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai trabalhar agora sobre o profeta Miqueias. Nós vamos analisar a profecia de Miqueias agora junto com você. Hoje nós vamos analisar com você também o profeta Miqueias nesse terceiro ponto. Miqueias, se você não sabe, ele é um profeta que traz especialmente algo preciso sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 5, versículo 2 da sua profecia diz que o Messias, Jesus, nasceria de Belém. Ele é que é o responsável. Sua profecia é dos dias de Oséias e Amós, mas ele traz uma mensagem voltada agora para o povo do sul, tá? Capital Jerusalém. E a gente precisa observar que ele profetiza a queda nesse sentido, então, da própria ação do cativeiro babilônico. Vamos observar o primeiro subtópico com você, que trata sobre o tema central da profecia de Miqueias. De acordo com o pastor Tiago Santos, a profecia de Miqueias fala sobre essa ação da misericórdia do Messias, no sentido de demonstrar que somente o Messias salvaria aqui, especialmente o povo de Israel, o povo de Jerusalém, em um sentido de misericórdia. O Miqueias ele vai profetizar perto dos dias de Oséias, de Amós, só que ao invés de ele ir para o povo do norte, como os demais estavam fazendo, direcionados por Deus, Deus direciona ele agora para o povo do sul, especialmente o povo de Judá, no sentido da capital em Jerusalém. Anos mais tarde, da profecia de Miqueias, você vai ver que isso se cumpre através da profecia de Jeremias. Jerusalém cai por causa do cativeiro babilônico. O seu livro vai abordar agora, especialmente na sua mensagem, esse problema dos falsos ensinadores, falsos sacerdotes, falsos profetas que enganavam o povo e afastavam o povo da presença de Deus. Porém, na sua profecia, ele trata sobre a misericórdia divina e a chegada do Messias. E ele diz onde o Messias nasceria, que no caso é Jesus, lá em Belém. Isso é citado no capítulo 5, versículo 2, que nós acabamos de ler. Ele profetiza contra os profetas falsos, mas ele fala da restauração e misericórdia pela parte do Senhor. Olha que coisa linda aqui. O Miqueias traz essa profecia e que você também possa trabalhar isso junto com os teus alunos. Leia os textos de Miqueias, capítulo 1, versículos 3 ao 7, capítulo 2, versículos 1 ao 11, capítulo 6, versículos 9 ao 12, que vai valer a pena você fazer isso em sala de aula. O segundo e último subtópico da lição, do terceiro ponto, trabalha agora sobre a esperança em tempos de crise. O profeta Miqueias também é um profeta que fala sobre a restauração da parte de Deus para o povo de Judá através da chegada do Messias. Observe o texto de Miqueias, capítulo 4, versículos 11 ao 13, e depois você pode observar capítulo 7, versículos 18 ao 20. Ele fala que chegará o tempo em que o reino de Deus vai ser estabelecido. Ele fala sobre essa chegada do Messias. A profecia de Miqueias é uma profecia um tanto escatológica. Olha que interessante. Ele profetiza a chegada do Messias nessa primeira vinda de Jesus, mas ele também profetiza sobre a segunda vinda, sobre a chegada e implantação do reino de Deus, para que todas as nações venham conhecer a ação desse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel. O Miqueias traz uma profecia tão poderosa para o seu tempo, que fala sobre a restauração e a misericórdia e convoca o povo para o arrependimento também. Gente, eu espero que Deus possa ter falado com você através desses dois importantes profetas do Antigo Testamento, o Jonas e o Miqueias. Agora nós vamos concluir a lição entendendo que o pastor Tiago Santos aborda, para que você possa então trabalhar assim junto com os teus alunos. Quando você observa a proposta do pastor Tiago Santos, ele diz que Deus tem um juízo reservado para cumprir, especialmente de forma muito fiel, sobre a iniquidade que vem sobre a terra. Mas ao mesmo tempo é um Deus de misericórdia.
um Deus que age em misericórdia com os ninivitas através de Jonas, mas é um Deus que age com misericórdia também para o povo de Judá, enviando Jesus, que é o Messias. E esse Jesus Todo-Poderoso nos ajuda então nessa convocação para o arrependimento dessa vida para com Deus, e que você também possa aprender isso, levando isso adiante em sala de aula, junto com os teus alunos também. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, deixa aqui teu comentário, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém. Olha, você pode me seguir pelo próprio Instagram, pelo próprio YouTube aqui, seguindo a gente, pelo Spotify. A gente fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ter o prazer de te receber por aqui, acompanhando o nosso ministério, para a glória de Deus. Lembrando que quarta-feira eu estou por aqui de volta com você. Agora nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus, pedindo que o Senhor confirme a palavra no teu coração? Vamos orar. Senhor, eu peço a tua bênção sobre o teu servo e tua serva que vai ministrar essa aula, que o teu nome seja glorificado, exaltado, que o Senhor seja, Senhor, Rei e Deus de misericórdia junto dos teus filhos. Usa o Senhor na tua verdade, na tua palavra, que o Senhor possa ser exaltado em tudo e que essa aula venha a ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como sempre, como dica de leitura, eu quero indicar para vocês dois textos. Panorama do Antigo Testamento, do Martin Russell, da editora Sinodal, material muito legal, pode trazer uma perspectiva interessante aí sobre esses textos que citamos para vocês. E também esse texto, Introdução ao Antigo Testamento, da editora Vida Nova, do Raymond Dillard e do Longman III. Livros assim extraordinários que vão trazer um crescimento pessoal para você. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre mais dois profetas, o profeta Naum e o profeta Abacuque. Que Deus abençoe você, um beijo no teu coração e até a próxima quarta-feira às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.